A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado na Epístola de Tiago, tá? O meio-irmão do Senhor Jesus. E hoje nós chegamos na lição de número 10. E a lição de número 10, ela tem como título O perigo da busca pela autorrealização humana. Para esse título, para esse tema, nós temos uma leitura bíblica. E o nosso texto, tá? Ele está hoje baseado na Epístola de Tiago, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 10. Então eu peço para que você abra a sua Bíblia aí em Tiago, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 10, a qual nós estaremos analisando o perigo, tá? Da busca pela autorrealização humana. Hoje nós estaremos analisando sobre o perigo que existe de nós deixarmos Deus em segundo plano e considerar e dar vazão, dar mais prioridade aos nossos sentimentos do que aos sentimentos divinos. É isso que nós estaremos tratando nessa aula de hoje, quando os meus desejos, ele tem prioridade sobre os desejos de Deus. Então você vai abrindo a sua Bíblia aí, em Tiago capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria que vocês continuassem orando por mim, que vocês continuassem colocando a minha vida, a minha família, o meu ministério, os meus projetos, tá, diante de Deus. Eu estou pedindo aqui para que vocês orem, para que o Eterno levante pessoas para que possa realmente me ajudar, porque eu tenho alguns projetos aqui no meu coração, tá? Talvez logo vocês saberão sobre esses projetos, mas eu preciso que Deus levante pessoas para que estejam me ajudando nesses projetos, para que isso saia do papel, para que isso ganhe corpo. Eu tenho algumas obras para realizar e eu não consigo fazer isso sozinho. Eu conto com a tua ajuda, eu conto com a tua oração. Então esteja orando, querido, para que Deus se levante pessoas para que possa abraçar a minha ideia e juntos possamos fazer a obra de Deus. Amém? Continue orando por mim, que eu estou sempre orando pela vida de vocês. Alguns eu já conheço virtualmente, outros eu conheço pessoalmente, mas muitos de vocês eu nunca vi, eu não conheço, mas vocês estão sendo alvo da minha oração. Amém? Continue orando por mim, que eu estou orando por vocês também, queridos. Então a lição de número 10, o perigo da busca pela autorrealização humana, tá? Hoje nós vamos falar sobre o perigo dos nossos desejos, mas eu gostaria de fazer uma pergunta no início dessa aula, tá? Será que é proibido pela Bíblia desejar certas coisas? Será que é proibido ter sonhos? Será que é proibido fazer projetos? Será que é proibido esse sentimento que nós temos de querer as coisas, de desejar determinadas coisas? A Bíblia diz que o problema não está no desejo, porque todo ser humano é capacitado de ter desejos, de querer, de buscar certas coisas. Mas o problema é quando esse desejo deixa Deus de lado, e quando os nossos desejos passam a ter prioridade e ocupa o lugar de Deus, esses desejos passam a ser inimigos de Deus. Então os desejos que nós temos, eles não são errados, mas o problema é quando esses desejos, eles estão contrariando a palavra, ou muitos deles colocam Deus de lado, porque nós temos que entender aqui desejos bons e desejos ruins. Os desejos ruins é óbvio, querido, que Deus não se agrada,
É óbvio que Deus não se agrada, mas desejo de ser um líder, desejo de ser um pastor, de ser um dirigente de círculo de oração, uma dirigente de círculo de oração, um desejo de ser professor de escola dominical, de ser engenheiro, de ser pedagogo, de ser médico, de ser um profissional liberal. Existe algum problema nesses tipos de desejo? É claro que não, mas o problema é como eu vou alcançar esses desejos. É como eu vou realizar esses projetos meus, como eu vou alcançá-lo. É aí que está o problema. É isso que Tiago ele vai tratar justamente nesses 10 versículos. Tá? É justamente isso que ele vai tratar nesses 10 versículos. Então a lição de hoje ela vai falar sobre um problema que estava tendo dentro da comunidade judaica, dentro da comunidade de Tiago. E qual era esse tipo de problema? Era um problema que nós já estudamos há algumas aulas passadas, mas que Tiago vai reforçar neste momento. Por quê? Porque aquela comunidade em que Tiago participava, ou que ele tinha ciência que estava localizado em algum lugar fora do território de Israel, era uma comunidade que vivia sempre em conflito. Era uma comunidade que vivia em briga, que vivia em constante guerra. Era uma comunidade que não se entendia. Era uma comunidade que tinha grupos gospel dentro da sua comunidade. Nós já estudamos sobre alguns partidos que tinha dentro. Tinha o partido do rico e do pobre. Eles já tinham essas facções entre eles mesmo. Tinha o grupo do saber e o grupo dos ignorantes. Tinha o grupo que aspirava à liderança e tinha grupo que não aspirava a absolutamente nada. E por eles não aspirarem determinadas coisas dentro da comunidade, eles eram segregados. Então Tiago vai falar agora por quê? Qual é o motivo de ter tanta guerra entre uma comunidade? É por isso que ele inicia o capítulo número 4 e o primeiro verso perguntando. E ele vai falar o seguinte: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? A pergunta de Tiago é uma pergunta primazia, é uma pergunta que, se nós respondermos ela de forma coerente, nós podemos sanar vários tipos de problemas. E a pergunta de Tiago é: de onde vêm as guerras e pelejas entre nós? A pergunta de Tiago, ele queria saber a origem de guerras e a origem das pelejas. Pelejas aqui você pode traduzir por lutas, tá? Por lutas. Guerra é algo mais amplo. Lutas é coisa menores. O que Tiago está querendo dizer é o seguinte: olha, tem pessoas que estão brigando por grandes coisas, mas tem outras pessoas que brigam por picuinhas. É por isso que ele usa a palavra guerras e pelejas. Por quê? Porque guerra é algo amplo. Peleja nós substituímos pela palavra luta, e luta se refere a algo menor. E Tiago está dizendo o seguinte: olha, existe briga de várias escalas. Existe briga em várias esferas da vida. Existe brigas para grandes coisas, mas existe lutas para pequenas coisas também. E ele se questiona: da onde vem tanta guerra, da onde vem tanto desejo de ter as coisas, de ter tanto grande, de ter como algo irrisório, algo pequeno para muitas pessoas. Mas uma coisa ele afirma: todos os postos, independentemente se ele é alto ou baixo, se ele é significativo ou insignificativo, existe uma luta para obter essas certas posições. Existem lutas, existe guerra, existe divisões, existe inveja, existe contenda para obter esses tipos de coisa. E observa uma coisa, que Tiago, ele não fala aqui qual era a questão que eles estavam debatendo. Ele não fala aqui sobre qual era o tema em discussão. Tiago, ele não menciona qual eram os cargos que estavam sendo disputados.
qual eram as questões que estavam sendo disputado. Observe que Tiago não se refere quais eram as discussões. Para Tiago não importava o tema em discussão. Para Tiago não importava se alguém queria ser bispo. Para Tiago não estava importando se a discussão era para ser médico, para ser um profissional liberal. Não, Tiago não estava importando qual era o tema em discussão, mas o que lhe incomodava, o que deixou Tiago perplexo era o espírito de inveja e a amargura nas discussões, e não pelos certos e errados das várias opiniões. Então, o que incomodava Tiago não era o tema em si, e quem estava certo ou quem estava errado, mas o que incomodava era o espírito de inveja e a amargura nas discussões. É isso que Tiago vai tratar aqui. Não é sobre os temas, mas é sobre o espírito de inveja, a amargura na alma nas discussões. E é isso que deixou Tiago assim perplexo. E Tiago então vai responder agora a origem, tá? A origem dessas guerras, a origem dessas lutas, a origem das lutas, das guerras grandes e das lutas pequenas. Observe uma coisa que eu vou dizer. Tiago, ele vai dizer agora no verso de número 1, que aí ele responde: porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? O que Tiago está querendo dizer aqui? Tiago começa com uma pergunta: de onde vem? Eu me lembro um desenho que tem na TV Cultura, né? Da menininha que pergunta: de onde vem? Né? Parece que eles pegam isso de Tiago, né? De onde vem as guerras e pelejas entre vós? E ele mesmo responde que as guerras e pelejas, ela nasce dentro de nós mesmos. Então, da onde que nasce as guerras, da onde que nasce as lutas, os desejos de ter determinadas coisas dentro do nosso próprio coração? Dentro do nosso próprio coração é que nasce esse desejo de ter as coisas. É por isso que ele usa a expressão dos vossos deleites. A expressão deleites aqui significa a própria alma do ser humano. É dentro do próprio ser humano. E é dentro de nós mesmos que nasce as nossas guerras, as nossas lutas. Querido, Tiago, no capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 12, Tiago vai falar sobre 3 tipos de guerras que nós enfrentamos. Existe um tipo de guerra, tá, que é contra os irmãos, que estão no versículo 11 e 12, que eu não vou comentar nessa aula, porque a nossa aula vai até o versículo 10. Semana que vem eu comento essa aula, na próxima aula eu comento, porque o nosso autor, na lição de número 11, ele vai começar do verso de número 11. E no verso de número 11, então eu interpreto, tá? Eu interpreto essa guerra que Tiago fala. Mas eu gostaria então de falar sobre 2 guerras que está do verso 1 ao verso de número 10, tá? Eu gostaria de falar sobre 2 guerras que existem. Existe 3, tá? Existe 3 guerras. Quais são elas? As guerras contra as pessoas, as guerras contra nós mesmos e as guerras contra Deus. Então existem 3 tipos de guerras: guerra contra as pessoas, que nós vamos comentar semana que vem, tá? É do verso 11 ao verso de número 12. Guerra contra nós mesmos, que está no capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. E depois a guerra contra Deus, que vai do versículo 4 ao versículo de número 10. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre 2 tipos de guerra: guerra contra nós mesmos e guerra contra Deus, tá? Aí no verso de número 1, Tiago ele responde aonde nascem esses desejos. E eu escrevi da seguinte forma:
Não há apenas guerra entre as nações, mas existe guerra também entre as denominações, guerra entre as famílias e guerra dentro do nosso próprio coração. Tiago diz que o nosso verdadeiro problema não está fora de nós, mas está dentro de nós. Querido, o que Tiago ele vai falar é o seguinte, que nós vivemos em constante guerra interior. O ser humano ele nasce para se auto-guerrear-se. Então o que Tiago ele estabelece aqui? Tiago estabelece que o problema não está fora de nós, mas está dentro de nós. Por quê? Porque é onde que nasce as guerras e lutas? No nosso coração. É dentro dos seres humanos que nascem esses desejos, que nasce essa vontade de ter alguma coisa. Então Tiago ele vai ser muito franco, ele vai dizer: o problema não é fora de vocês, mas o problema é dentro de vocês. E isso nós podemos conferir em Mateus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e levasse isso para a sua classe. Mateus capítulo de número 15 e o verso de número 19 e 20 diz assim, ó: porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Por quê? Porque os judeus acreditavam que se você não lavasse as mãos, você estava se contaminando. Mas o Senhor Jesus deixa muito bem claro que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. É por isso que ele diz no verso 20, porque do coração, porque da alma, porque de dentro de nós mesmos procede os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, essas coisas que contaminam o homem, Então o problema não está fora de nós, mas o problema está em nós ou dentro de nós. Essas guerras de que Tiago está se referindo aqui, essas guerras são uma projeção da guerra instalada em nosso próprio peito. Irmãos, percebe uma coisa? Tiago, depois que ele observou essa luta que estava tendo entre eles, Tiago chega a uma conclusão de que essas guerras entre nós, observa no verso de número 1, que Tiago diz que essa guerra acontece na onde? Entre nós, entre a própria irmandade. Irmão, isso é coisa absurda, de ter guerra entre os próprios irmãos. É isso que Tiago diz no verso 1 e na parte A, de onde vêm as guerras e pelejas entre vocês? Vocês ficam se gladiando entre vocês mesmos, vocês ficam se prejudicando, vocês ficam matando uns aos outros. Eu tinha um pastor que dizia o seguinte: o maior inimigo da igreja não são os de fora, são os de dentro mesmo. São aqueles que convivem conosco, aquele que está perto de nós. E eu estou lendo um livro sobre liderança. Ele disse que o maior mal, o maior perigo de uma liderança é ter a deslealdade dos seus liderados. A deslealdade é uma arma que o Satanás tem implantado dentro das próprias igrejas, onde você confia numa pessoa e aquela pessoa lhe trai. A deslealdade mata, a deslealdade destrói vidas, ministério e denominações. Então, da onde vêm essas guerras e pelejas entre nós mesmos, dentro do nosso coração? Então, essa guerra que Tiago ele está presenciando era uma projeção da guerra instalada em nosso próprio peito.
Sabe por quê, queridos? Porque nós carregamos uma guerra dentro de nós mesmos. Desejamos o nosso próprio prazer à custa dos outros. À custa dos outros. E Tiago vai nos ensinar o seguinte, que em vez de lutar, Tiago nos ensina que nós devemos orar. É isso que ele vai dizer no verso de número 2 e no verso de número 3. Que pessoas estão querendo conquistar as coisas é na guerra, é na malícia. E malícia, esses tipos de ferramentas são ferramentas do inferno. Observe que na última aula nós terminamos o capítulo 3 e o verso 18 com a expressão aqueles que semeiam paz. E o verso de número 1 do capítulo 4, ele começa a sua escrita falando sobre o oposto da paz. E pode ler isso daí, Tiago capítulo 3, verso 18, ele termina com a palavra paz. E agora ele começa a sua oratória, ele começa a sua homilia, ele começa o seu discurso falando sobre o oposto da paz. Qual é o oposto da paz? A guerra, as lutas, as dissensões entre os próprios irmãos. Tiago ele está lutando para quê? Para que as pessoas vivessem em harmonia. Nós acabamos de falar sobre a verdadeira sabedoria se manifesta na prática. O que é ser verdadeiramente sábio? É aquele que converte conhecimento em praticidade. E nós acabamos de ver que a sabedoria que não vem de Deus, ela é animal, ela é mundana e ela é diabólica. Ela é terrena, animal e diabólica. Ela é do mundo, ela é da carne e ela é do diabo. A verdadeira sabedoria, ela tem como primazia, nós estudamos isso no verso de número 17 do capítulo 3 de Tiago, que todas as características dela são características para unir, não para segregar. São características para reunir as pessoas, para com que as pessoas vivem em harmonia e não vivem brigando entre si. O que Tiago está falando no capítulo de número 4, do verso 1 até o verso de número 13, ele está, na verdade, falando a praticidade do que? Da sabedoria que é terrena, animal e diabólica. Porque ele termina falando sobre paz, mas ele começa falando sobre guerra. Então ele vai falar que o nosso coração, nós vivemos intensamente em guerra. E é muito interessante que o mundo vê essas guerras dentro das denominações, dentro das igrejas, dentro da família. E isso serve para quê? Isso serve de tropeço para a evangelização. Tiago ele está afirmando que existe guerra entre nós, irmãos. Nós somos um corpo, nós precisamos viver unidos. Nós precisamos viver abraçados uns aos outros. Nós não podemos viver em desarmonia. E é muito interessante que Jesus orou pela unidade da igreja. E você pode conferir isso em João, capítulo de número 17, e verso de número 21. João, capítulo 17, verso 21, diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que Jesus está orando aqui pela unidade da igreja? Mas é muito interessante que essa oração de Jesus só será respondida por mim e por você. Não tem como ele responder essa oração sozinha. Essa oração precisa de outras pessoas. E quais são essas outras pessoas? A igreja. Não viver de forma isolada, não viver de forma desunida, mas de forma unida, de forma agregada, para que o mundo veja que nós somos unidos, como o Pai e o Filho é um só. Então nós não podemos ter guerras, nós não podemos viver em luta
constante. Como podemos estar em guerra uns com os outros se pertencemos à mesma família? É como se Tiago perguntasse se confiamos no mesmo Salvador, se somos habitados pelo mesmo Espírito, se temos a mesma família, se temos o mesmo Pai. Por que vivemos em guerra entre nós mesmos? Sabe por que Tiago? Sabe por que? É como se Tiago estivesse perguntando isso para nós. E Tiago então ele responde, é como se ele respondesse para nós, é que temos uma guerra dentro de nós. É que cada um quer impor o seu próprio desejo. É que cada um quer impor a sua própria vontade na comunidade. É por isso que o tema dessa revista, dessa aula, é o perigo da busca pela autorrealização humana. O perigo é quando cada um quer viver segundo o seu próprio pensamento. Cada um quer implantar sua própria ideia. Quando um não respeita a ideia do outro, o que vira? Contenda, vira o que? Guerra, briga, dissensão, discórdia. E nesse tipo de clima, Deus não opera. Nesse tipo de situação, Deus não opera. Então a fonte de todas essas guerras está dentro do próprio coração humano. A essência do pecado, queridos, é uma palavrinha chamada egoísmo. O que é uma pessoa egoísta? É uma pessoa que pensa somente em si, não pensa no outro. Eva caiu porque quis ser igual a Deus. Ela foi egoísta. Abraão foi um homem egoísta porque ele mentiu em Gênesis capítulo 12, do verso 10 ao verso de número 20, para quê? Porque ele queria se proteger, ele pensou somente em si, ele pensou na proteção da sua própria vida, por isso ele preferiu mentir, porque ele foi egoísta. Você se lembra de Acã? Acã causou derrota a Israel, por quê? Porque ele foi egoísta. E como um homem egoísta, ele tomou aquilo que era proibido. Ele pensou somente em si. Quando nós pensamos somente em si, nós provocamos dissensões, brigas, guerra dentro da nossa comunidade. Um pensamento egoístico é um pensamento diabólico, é um pensamento incompatível com a vontade soberana de Deus, porque a vontade soberana de Deus é uma vontade espalhada, é uma vontade que pensa no todo e não num único ser. Deus não pensa num único indivíduo. O mundo não gira em torno de um único indivíduo, o mundo gira em torno de uma coletividade. Verdade é que o Eterno tem planos diferentes para cada um. Ter planos diferentes para cada um não significa ser egoísta, não significa ter preferência. Por quê? Porque ele pensa em todos, mas ele pensa em todos de maneiras diferentes. O bem que ele quer para todos, mas de forma diferenciada. Cada um ele tem um projeto, mas o bem comum é universal, é que todos tenham paz, é que todos tenham salvação, é que todos cumpram o seu propósito, mas de maneiras diferentes. Para cada um Deus dá um desígnio, para cada um Deus dá um chamado, para cada um Deus dá uma escolha. Mas o bem comum da paz, ele é universal. Mas esses homens que nós citamos, como o caso de Eva, foram pessoas egoístas. Tem pessoas dentro da igreja que está parecendo, sabe o quê? Como Tiago e João. Às vezes eu e você somos parecidos com Tiago e João. Por que Tiago e João? Porque nós queremos um lugar especial no trono de Deus. Você se lembra quando Tiago e João ficou brigando? Porque cada um queria uma cadeira cativa do lado do mestre. E Jesus foi muito taxativo, que não existe cadeira cativa para ninguém. Na primeira segunda-feira do mês de agosto, nós participamos de uma reunião lá em São Paulo, no Belenzinho,
E um pastor presidente, o pastor Emanuel Barbosa, da cidade de São José dos Campos, pastor presidente, ele pregou justamente sobre isso, que ninguém tem cadeira cativa. E às vezes somos como Tiago e João, queremos um lugar especial no trono, queremos um lugar do lado de Deus. Querido, presta atenção no que eu vou dizer, desejos egoístas são coisas perigosas. Por quê? Porque esses desejos egoístas, nos levam a ações erradas, e ações erradas levam a orações erradas. É por isso que ele diz no capítulo de número 4 e no verso de número 2 de Tiago: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tens, porque não pedes. E ele diz no verso 3: pedes e não recebes, porque pedes mal. Por quê? Para gastardes em vossos deleites. Tiago, ele é muito enfático que os desejos egoístas são coisas perigosas. Por quê? Porque os desejos egoístas nos levam a quê? A ações erradas. E as ações erradas nos levam a orações erradas. E orações erradas interrompem a manifestação de Deus na minha e na tua vida. Nós vivemos em guerra conosco mesmo. E essa guerra, quando ela é instalada entre conosco mesmo, nós precisamos vencê-la. Porque se nós não vencê-la, Deus não se manifestará nas nossas vidas. Querido, quando temos guerra com os irmãos, temos a comunhão interrompida com Deus. A oração, ela seria a solução do problema, mas na prática a oração não funciona. Por que ela não funciona? Porque ela está motivada pela mesma razão que provoca as contendas. É isso que ele está querendo dizer no verso número 2. No verso 1 ele explica de onde vêm as contendas, as grandes e as pequenas lutas da vida. Da onde? Do nosso próprio desejo, dentro de nós. A luta está dentro de nós. É isso que Paulo diz em Gálatas 5, verso 17, que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Há uma guerra dentro de nós. E aí ele parte para o verso número 2, ele vai falar sobre as atitudes dessas pessoas, da atitude dessas pessoas, e ele diz: cobiçais e nada tendes. Vocês cobiçam, mas não tem nada. Vocês têm inveja, são cobiçosos, mas não podem alcançar aquilo que vocês desejam. Vocês combatem, vocês brigam, vocês guerreiam, mas nada tens. A solução seria a oração. É por isso que ele diz: por que não pedes? Tiago está querendo dizer, a solução seria a oração, mas vocês preferem cobiçar, brigar entre si, mas não oram. E aí Tiago diz no verso número 3, mas quando vocês oram, quando vocês pedem errado e não recebem. Por que vocês não recebem? Porque pedes mal. E qual é o motivo de não receber? Porque pede para satisfazer os seus próprios desejos. Queridos, nós precisamos entender uma coisa, que toda oração que é feita fora da vontade de Deus, Deus não responderá. É isso que ele diz: pedis e não recebeis. Mas por que não recebe? Alguém poderia ter perguntado. Tiago responde: é claro que vocês não vão receber, porque vocês pedem para gastar nos seus próprios deleites, é para satisfazer a sua própria vontade, não é para satisfazer a vontade do Eterno. Deus não está nesse plano, Deus não está nesse negócio. Vocês estão olhando somente para o seu umbigo, para os seus próprios desejos. Quando um ser humano ele olha só para si, Deus não responde às suas orações. É isso que ele diz, queridos. E aí vem uma pergunta: por que o verso número 2 começa com um dos pecados do Antigo Testamento? Vocês se lembram dos 10 mandamentos?
né? Os 10 mandamentos, tá? Um desses mandamentos, qual era? Não cobiçarás. E ele diz aqui, ó, cobiçais e nada tendes. No Antigo Testamento houve uma proibição do não cobiçarás. E o não cobiçarás é um dos mandamentos que ele revela o quê? Isso é muito interessante, tá? Que ele não revela os nossos atos, mas a intenção dos nossos atos. Eu vou repetir. O não cobiçarás, ele descobre não os nossos atos, ele não revela quais são as nossas atitudes, mas ele revela quais são os nossos desejos e as nossas intenções. Esse mandamento, ele tira uma radiografia do nosso interior, porque Deus não proíbe o cobiçar, o desejar as coisas, ele proíbe a motivação desse desejo. É isso que ele diz aqui, não cobiçarás. Eu não posso ter desejo, não. Você não pode desejar aquilo que não é teu, você não pode desejar aquilo que não é compatível a ti, aquilo que não lhe pertence. E qual é o motivo de você desejar coisas que não lhe competem, que não lhe pertencem? É esse que é o problema. Então esse mandamento, ele tira uma radiografia do nosso interior. E quando nós quebramos esse mandamento, nós quebramos toda a lei. Porque o desejo egoísta e a oração egoísta conduzem à guerra. Irmão, presta atenção no que eu vou repetir essa frase. Desejo egoísta e oração egoísta conduzem à guerra. Queridos, é incrível o que eu vou dizer, mas existem pessoas orando para que outras pessoas saiam dos seus cargos, para que eles possam possuir esses tipos de cargos, porque ele tem um desejo egoísta. Porque ele quer ser o professor titular, ela quer ser a dirigente do círculo de oração, ela quer ser a regente, ele quer ser o líder da mocidade, ele quer ser o vice-presidente do campo, ele quer ser o co-pastor da igreja. Então ele fica orando para que Deus tire a outra pessoa e coloque ele naquele lugar. E ele começa a trabalhar para ter esses tipos de coisas. É isso que Tiago está dizendo no verso de número 2. Você está cobiçando e não está tendo. Você deveria orar, mas você deseja aquilo que não é teu. Você fica com inveja, por quê? Porque você queria estar naquele lugar, mas não pode estar naquele lugar. Você inveja, mas não pode alcançar aquilo. Você combate. Aí ele vai falar sobre a guerra. E essa guerra, ela pode ser verbal, mas ela pode ser no anonimato. Eu gostaria de falar uma coisa aqui. Uma das piores guerras que existe dentro das nossas comunidades é a guerra do anonimato. É a guerra silenciosa. É aquela pessoa que fica tramando sozinho. Ela trama em silêncio. Ela vai maquinando em silêncio, ela combate e guerreia, mas o texto diz que nada tendes. Por quê? Aí ele diz, por quê? Porque não pedes. É como se Tiago falasse, você poderia estar orando, mas você optou pelo caminho errado. Você está tendo um desejo egoísta, está tendo uma oração egoísta, e desejo e oração egoísta conduzem à guerra. Sabe o que o Tiago está querendo dizer? Se a guerra do lado de dentro, haverá guerra para o lado de fora. Querido, presta atenção no que eu vou repetir aqui. Se existe guerra dentro de nós, haverá guerra fora de nós. E isso é uma grande realidade. Por que existe guerra exterior? Porque está tendo guerra dentro de nós. E quando existe guerra dentro de nós, querido, existirá guerra fora de nós. Nós vamos combater, nós vamos desejar, queridos. Então vamos aprender nesse primeiro ponto
que nós aprendemos aqui que existem 3 tipos de guerra: guerra contra as outras pessoas, guerra contra nós mesmos e guerra contra Deus. A guerra contra nós mesmos, nós precisamos aprender a dominar esses desejos. E esse desejo ele tem que estar pautado na palavra de Deus. Nós devemos pedir, mas pedir coisas que sejam compatíveis à manifestação de Deus. Pedir coisas que está dentro da vontade de Deus. É isso que Tiago ele está falando aqui, tá? Aí nós já comentamos aqui o tópico 1, a origem dos conflitos e da discórdia. Número 1, que sentimentos são esses? Nós já comentamos. O número 2, a origem dos males, nós também já comentamos. E eu comentei o verso número 3, o porquê de não recebermos bênção. Tá? Nós comentamos o verso de número 3 também, porque nós pedimos no nosso próprio deleites. Então o tópico de número 1 é a guerra contra nós mesmos. Agora o tópico de número 2 diz assim, a busca egoísta. Tiago, capítulo de número 5, capítulo número 4, do verso 4 ao verso de número 5, tá? Queridos, agora do capítulo 4, do verso 4 ao verso de número 10, vai falar sobre a guerra contra Deus, tá? Nós comentamos a guerra contra nós mesmos, mas agora nós vamos comentar a guerra contra Deus, que vai do verso 4 ao verso de número 10, tá? A raiz de toda guerra é rebelião contra Deus, tá? Nós falamos sobre a fonte das guerras, é dentro de nós. Mas a raiz de toda guerra é rebelião contra Deus. Mas aí vem uma pergunta, mas como um crente pode estar em guerra contra Deus? Pode algum crente brigar com Deus? Pode algum crente estar lutando contra Deus? Estar em guerra contra Deus? Segundo Tiago, sim. Segundo Tiago, existe. Do mesmo jeito que nós brigamos conosco mesmo, e essa briga interna, ela toma forma externa, Tiago nos afirma que existe uma luta, existe uma guerra entre nós e Deus. Mas como então um crente pode brigar com Deus? Presta atenção no que eu vou dizer: cultivando amizade com os inimigos de Deus. É isso que Tiago fala no verso número 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então o que nós entendemos? Se uma pessoa é amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. E se você é inimigo de Deus, você formou o que com ele? Uma guerra. Você instalou uma guerra. Por quê? Porque você aliou-se com um dos seus inimigos. Você aliou-se com o inimigo de Deus. E quem é o inimigo de Deus? É o diabo. E o diabo governa o quê? O mundo. Então, se você é amigo do mundo, amigo do sistema maléfico, você constitui-se inimigo de Deus. Então, quando você quando você se instala inimigo de Deus, você instala uma verdadeira guerra contra ele. Então, como que um crente se torna inimigo de Deus? Como um crente ele está em guerra contra Deus? Quando ele cultiva amizade com os inimigos de Deus. E Tiago vai falar sobre 3 inimigos que não podemos ter amizade. Se desejamos viver em paz com Deus, nós não podemos ter esses 3 inimigos como nossos amigos. Quais são esses 3 inimigos então, Fábio? O mundo, o diabo e a carne. E interessante que o mundo e o diabo está fora de nós. E a carne está dentro de nós. Nós vamos analisar isso, é muito interessante. Então, como que nós vivemos em guerra com Deus? Cultivando amizade com os inimigos de Deus. E quais são os inimigos de Deus? São 3, segundo Tiago. O mundo, o diabo, que está fora de nós. E a carne, que é o terceiro inimigo, que está dentro de nós. Isso é muito interessante. Em primeiro lugar, Tiago fala sobre o
mundo. O mundo é um dos inimigos de Deus. Olha no verso de número 4, quando ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo, o primeiro inimigo de Deus. O primeiro inimigo de Deus. O que é mundo aqui? A palavra cosmo foi empregada nesse texto não num sentido geográfico, mas em um sentido ético. Por que num sentido ético? Porque ele queria indicar uma sociedade corrupta e não uma sociedade geográfica. A palavra mundo aqui não é geograficamente, mas ela tem um sentido ético. Por que um sentido ético? Para indicar uma sociedade corrupta, uma sociedade que está perdendo os valores cristãos, uma sociedade que não preza pela verdadeira sabedoria de Deus, do capítulo 3, verso 17, que é uma sabedoria que une, uma sabedoria pura, amável, tratável, cheia de misericórdia. Porque na sociedade corrupta, instalada pelo maligno, não existe nada que une, mas tudo que segrega, tudo que separa. Então o sentido aqui é um sentido ético para indicar uma sociedade corrupta ou o princípio do mal que opera sobre os homens. Então nós não podemos ser amigo do mundo. Se eu me torno amigo do mundo, eu me constituo inimigo de Deus, eu instituo uma guerra contra o eterno. E alguém consegue ser amigo do mundo da noite para o dia? Não. Presta atenção no que eu vou dizer. Um crente, ele se torna amigo do mundo de forma gradativamente. É um passo de cada vez. Ninguém acorda, ninguém dorme amigo de Deus e acorda inimigo de Deus. A inimizade contra Deus eu vou adquirindo ao longo da minha vida. Presta atenção nesses passos que eu vou mostrar aqui sobre a gradatividade de um crente se tornando inimigo de Deus. Como me torno um inimigo de Deus? Primeiro, sendo amigo do mundo. Eu me tornei amigo do mundo. É o primeiro passo. O segundo passo, nós encontramos isso em Tiago, capítulo de número 1, verso de número 27. Olha o que diz Tiago 1 e 27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardando-se da corrupção do mundo. A palavra corrupção aqui, sabe o que é? É contaminação. Então o segundo passo para não me tornar inimigo de Deus é eu ser contaminado pelo mundo. Qual é o terceiro passo para que eu me torne um amigo do mundo? Para que eu me torne um inimigo de Deus? Terceiro passo, amando o mundo. 1 João capítulo 2, verso 15 ao verso de número 17. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E qual é o quarto passo? Conformando-se com o mundo. Então pode perceber que é uma coisa gradativa. Primeiro você se torna amigo, depois você se contamina. Depois que você já está contaminado, você ama aquilo, porque aquilo já infectou você. E depois que você já amou esse sistema maléfico, o que você faz? Você se molda conforme o mundo. É isso que diz Romanos 12, verso 2: não vos conformeis com este mundo. Quando eu me conformo com o mundo, o que acontece dentro da minha vida? Eu me torno inimigo de Deus. E qual é o resultado de alguém se tornar amigo do mundo? É aquilo que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 32. O resultado disso é ser condenado com o mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado para não se tornar amigo do mundo, porque isso nos leva a ser inimigo de Deus. Queridos, agora vamos falar do segundo inimigo de Deus. O segundo inimigo está no verso de número 1. Qual é esse inimigo? A carne. Lembra que a carne está em
nós. O mundo está fora de nós, mas a carne está em nós. Tá? Observe o capítulo 4, o verso número 1 de Tiago, que ele diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, tá? Das vossas vontades, sentimento pecaminoso. Ele está falando sobre a carne. E olha no verso número 5: ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Então Tiago, ele está falando o que aqui? Ele está falando sobre o segundo inimigo de Deus, que nós não podemos ter amizade com ele. E qual é esse segundo inimigo? A carne. E o que é a carne? Presta atenção, a carne não é os nossos ossos, não é o corpo humano. A carne é a nossa velha natureza. Então não é o nosso corpo físico. Por quê? Porque o corpo físico não é pecaminoso. Mas o que é pecaminoso é a nossa carne, é o nosso sentimento. O corpo simplesmente expressa aquilo que eu penso. Lembra de Mateus capítulo número 5 e o verso número 17 que nós lemos aqui na aula hoje? Tá? Que nós lemos aqui na aula, que o que contamina o homem é aquilo que sai, porque está dentro de nós. Mas percebe uma coisa que eu vou dizer aqui: a carne é a velha natureza, mas quando o Espírito de Deus, quando Jesus nos salvou, a Bíblia diz que Deus fez de nós uma nova criatura. Ele nos fez novamente, mas quando Ele nos fez novamente, Ele criou um novo homem. E hoje nós somos uma nova criatura, porque a Bíblia nos afirma que nós somos uma nova criatura. Mas tem um detalhe: a velha natureza, ela não foi destruída, ela não foi aniquilada, ela não foi tirada de dentro de nós, ela foi mortificada. Ela foi mortificada. E o que nós precisamos fazer para que a velha natureza não ressuscite? É aquilo que Paulo disse: nós precisamos crucificar o velho homem. E como que eu crucifico o velho homem? Observando a palavra de Deus. Como que eu crucifico a minha velha natureza? Cumprindo a palavra de Deus, dando ênfase a essa nova criatura, crucificando dia após dia a minha carne. Porque na conversão nós recebemos uma nova natureza, mas não perdemos a velha. Então a velha precisa ser crucificada todos os dias. Essas duas naturezas estão em conflito sempre dentro de nós. Olha o que diz Gálatas, capítulo número 5 e o verso número 17. Gálatas 5 e 17 diz assim: porque a carne, que é o desejo pecaminoso, cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. O que Paulo está falando aqui? Uma guerra interior, uma guerra dentro de nós. Então, quando eu dou vazão, quando eu dou importância aos sentimentos humanos e não aos sentimentos divinos, a carne prevalece, a carne tem primazia. E quando a carne tem primazia dentro da minha vida, ela se torna um inimigo de Deus. E o que eu faço com o inimigo de Deus? Eu devo matá-lo todo dia. Por quê? Porque a conversão não me isentou da velha natureza, mas a nova criação de Deus me possibilitou vencer a nova natureza pelo poder da palavra. Então, pelo poder da palavra, eu posso crucificar a velha natureza todos os dias. E qual é o terceiro inimigo de Deus? O terceiro inimigo de Deus está no verso número 6 e o verso número 7. Tiago, capítulo número 4, e o verso número 6 diz assim: antes dá, o verbo dar aí, dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, qual é o terceiro inimigo que Tiago fala aqui? É o diabo. O pecado predileto
desse nosso inimigo é a vaidade e o orgulho. É por isso que ele diz no verso número 6, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aqueles que dá ênfase ao diabo. Porque quem anda pela carne são pessoas que deixam sentimentos malignos entrarem dentro do seu coração. E um dos sentimentos malignos que que o diabo mais gosta de introduzir dentro dos seres humanos é a vaidade e o orgulho. Porque são pessoas que passam a menosprezar outras pessoas. E esse sentimento parece que o diabo gosta de implantar em algumas pessoas. Ele gosta de fazer com que pessoas sejam vaidosas e orgulhosas. É por isso que o texto diz, antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos. Ou seja, são pessoas que deram vazão a sentimentos diabólicos, pessoas que vivem na carne. E aí o texto continua dizendo, dá porém graça aos humildes, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. Quem é o diabo? O inimigo de Deus. Então o pecado predileto do diabo é a vaidade e o orgulho. Ele tenta as pessoas nessas áreas. É isso que o Tiago está querendo dizer aqui. Olha, presta atenção. Vocês estão em guerra contra Deus, pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Vocês lembram que a Bíblia diz que o diabo tentou Eva nesse pecado, e ele nos tenta também. Isso você pode conferir em 1 Timóteo. Eu quero que vocês leiam esse texto comigo. 1 Timóteo, capítulo número 3, verso número 6, diz assim: não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Olha o que ele diz, não neófito. O que é um neófito? É um novo crente, é um novo convertido. Ele está falando que um líder não pode ser neófito. Por quê? Porque os neófitos, o diabo costuma tentá-los. E de que forma o diabo costuma tentar os neófitos? Para não ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, você colocar um líder novo convertido, ele pode estar propenso a cair naquilo que o diabo foi condenado. E no que o diabo foi condenado? Na vaidade e no orgulho de querer ser aquilo que ele não era. É isso que o diabo fez. Subirei, me assentarei. Ele foi vaidoso, foi orgulhoso. Ele quis uma posição que não era para ele. É por isso que Paulo dá esse conselho para Timóteo: não pega os meninos, não, experimenta eles, permita que eles amadureçam primeiro, que líder não seja um neófito. Por quê? Parece que Timóteo pergunta: por que, Paulo? Para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. O diabo tentou Eva e infelizmente essa tática funciona ainda nos nossos dias. Irmãos, pelo amor de Deus, não caia na cilada do diabo. Essa cilada é velha, é antiga. A vaidade e o orgulho. Deus quer que nós dependemos dele, enquanto que o diabo quer que dependemos de nós mesmos. O Deus quer que nós dependemos dele, de Deus, mas o diabo quer que nós dependemos de nós mesmos. É por isso que Provérbios diz: uns confiam em carros, outro em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. O que o provérbio está querendo dizer ali? Um confia nas suas próprias ferramentas, um confia nas suas próprias forças, mas eu não vou depender de mim mesmo, eu vou depender do Senhor, porque eu sei que Ele é uma rocha inabalável. É por isso que o salmista disse: elevo meus olhos para o monte, para os montes, de onde me virá o meu socorro? Ele esperava algum socorro humano.
É essa a vontade do diabo, que nós esperemos de nós mesmos ou de outras pessoas. Mas um crente verdadeiro, ele espera e põe a sua confiança no Senhor, que fez os céus e a terra, porque Ele tem um poder acima de nós. O diabo quer que dependemos, Deus quer que dependemos dele, mas o diabo quer que nós dependemos de nós mesmos. O diabo, sabe o que o diabo gosta de fazer? Eu gostei dessa frase. O diabo gosta de encher a nossa bola. Cuidado. Elogio é uma coisa. Cuidado, existe o elogio santo, um elogio sadio, mas aquele elogio que vem do inferno para destruir a tua vida, a tua alma. O cara chega lá, nossa, você é o cara. Eu não perco você por nada. Se você não der a aula, eu não assisto. E você vai se inchando. Por quê? Porque o diabo gosta de encher a nossa bola. E quem de nós não gosta de ser reverenciado? Quem de nós não gosta de receber um elogio? Isso é bom, mas temos que tomar cuidado, porque o diabo gosta de encher a nossa bola. Sabe qual é o problema dentro das nossas igrejas hoje? Lembrando o verso número 1, que as guerras e lutas acontecem entre nós. O grande problema das nossas igrejas hoje é que temos muitas celebridades e poucos servos. Eu vou repetir, o grande problema da igreja hoje é que temos muitas celebridades e poucos servos. Há tanta vaidade humana que não há espaço, que não sobra espaço para a glória de Deus no meio do seu povo. Hoje nós temos mais celebridade do que servos. Por quê? Porque o diabo gosta de encher a nossa bola. E nós achamos que somos o rei da cocada. Nós achamos que somos os únicos que fazemos algo para Deus com perfeição. Irmão, acorda. O diabo está te ensoberbecendo. Ele está levando você a uma vaidade. Ele está colocando você a um pedestal, que na hora que você menos imaginar, ele vai tentar destruir você. E ele vai derrubar a tua vida, o teu ministério, a tua família. Cuidado. O diabo gosta de encher a nossa bola. Perceba uma coisa, não seja celebridade. Deus não procura celebridade, Deus procura servo. Que quando Ele voltar, o encontre fazendo assim, adorando Ele em espírito e em verdade. É isso que nós precisamos ter. Então, alguém pode declarar guerra contra Deus? Pode. De que forma? Fazendo-se amizade com o mundo. E eu mostrei aqui a gradatividade da amizade do mundo. E quais são os inimigos de Deus? São 3. O mundo, o diabo, que são exterior. E existe um inimigo que está dentro de nós, a nossa carne. Mas Deus, quando nos fez novamente na conversão, Ele nos deu capacidade para crucificar a nossa carne dia após dia, baseado na sua santa e bendita palavra. Que possamos, querido, vencer esse mal. Que nós possamos vencer esse mal. Mas como vencer esses 3 inimigos? Como nós vamos vencer esses 3 inimigos de Deus? Então, baseado no segundo tópico, a busca egoísta, nós já falamos sobre o número 1, adúlteros e adúlteras e amigos do sistema do mundo. Lembrando uma coisa, que quando Tiago fala sobre adúlteros e adúlteras, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Por quê? Porque ele está escrevendo para judeus. E todo judeu sabia que o termo adúltera era um termo matrimonial. Por quê? Porque Israel é considerado como a noiva. E Deus é considerado como noivo ou como esposo. E Israel como a esposa. Então, quando esse termo é usado como adúltera, é um termo usado para se referir o quê? A um adultério espiritual. É quando Israel trocava o eterno por Baal, quando trocava o eterno por Azera, quando trocava o eterno por Mamon, quando trocava o eterno por outros tipos de deuses.
Vocês se lembram da história do profeta Oséias? Que Deus pede para ele se casar com uma mulher por nome de Gomer, e essa mulher vai atrás de outros deuses, que a Bíblia chama de Balaíns. Por quê? Porque aquela história queria vivenciar o quê? Um estado do que? De adultério espiritual. Então, quando Tiago fala sobre o adultério aqui, ele está se referindo o que? A uma história do Antigo Testamento, que aqueles homens já conheciam. Então Tiago estava alertando o seguinte: cuidado, você se tornando amigo do mundo, você está se prostituindo. Você está se prostituindo, você é um adúltero, você é uma adúltera, porque você está rompendo um pacto que o Eterno fez contigo. Irmãos, pelo amor de Deus, não vamos fazer adultério espiritual. O Antigo Testamento é cheio dessas pronúncias: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Você deve me amar somente a mim e não deve amar outros deuses. Número 2, inimigos de Deus, nós já falamos. Número 3, o Espírito tem ciúmes. Aí no ponto de número 3 está escrito assim: o Espírito tem ciúmes. Queridos, nós não sabemos exatamente se esse Espírito é o Espírito Santo ou o Espírito do próprio homem. Uma coisa é óbvio, ele está fazendo um contraste entre a santidade, o zelo por uma coisa sagrada com uma coisa profana. Independente se é o Espírito Santo ou o Espírito do próprio homem, ele está fazendo um contraste entre o zelo de algo sagrado com o zelo de algo espiritual. Por quê? Porque o verso de número 5, ele está combatendo o verso de número 4. E o verso de número 4 fala o quê? Sobre a inimizade contra Deus. E o verso 5 vem dizendo o seguinte: olha, toma cuidado, porque as Escrituras dizem, independente se é o Espírito Santo ou o Espírito de Deus, que eu não quero entrar nessa discussão aqui hoje, tá? Eu quero que a aula seja mais prática. Ele está, independente se é um ou o outro, ele está falando o quê? Que existe um zelo, existe uma preocupação sadia, conservadora, contra algo maléfico. E aí ele vai para o verso de número 6, dizendo da seguinte forma: antes da maior graça. Então ele está falando o seguinte: olha, toma cuidado de não contrariar o Eterno, de não prolongar essa briga espiritual. Acabe com o adultério espiritual. Por quê? Porque o Eterno tem ciúme. O Eterno tem ciúme de vocês. Antes da maior graça. Então ele está falando sobre o que? Sobre um zelo especial por algo sagrado, em contraste com algo profano. E aí, aí vem o tópico número 3, a busca. O tópico de número 3, a busca da autorrealização, que é Tiago capítulo 6, do verso 6 ao verso 10. Tiago capítulo 4, do verso 6 ao verso de número 10, que eu coloquei aqui da seguinte forma, tá? Como vencer os inimigos de Deus? Nós falamos sobre os inimigos, mas como eu venço esses inimigos? Como podemos vencer esses inimigos? Tiago nos informa que Deus está incansavelmente ao nosso lado. Olha o que ele diz no verso número 6, antes da maior graça. Da maior graça. Portanto diz, Deus resiste ao soberbo, dá porém graça aos humildes. Mas tem um detalhe: Ele sempre nos dá graça suficiente para vencer, mas a graça de Deus não nos isenta da responsabilidade. Nos versos 7 ao verso 10, há vários mandamentos para obedecer. A graça não nos isenta da obediência. Quanto mais graça, mais obediência. É isso que Tiago está querendo dizer agora. Ele diz no verso de número 6, olha, Deus incansavelmente, Ele fornece a graça
algo gratuito, sem vocês merecerem. Ele fornece isso para vocês vencer o homem interior dentro de vocês, a velha natureza que está dentro de vocês. Mas tem um detalhe, mas existem alguns procedimentos que dependem de vocês. A graça, ela não te isenta da responsabilidade. Nós precisamos fazer a nossa parte. E aí ele começa no verso número 7. O verso 7, 8, 9 e 10 vai falar sobre alguns verbos. Observe o verso número 8: chegai-vos a Deus. Verso número 9: senti vossas misérias. Verso 10: humilhai-vos perante o Senhor. Eu estava contando aqui, existem 9 verbos, existem 9 atitudes que nós devemos fazer para Deus. Eu gostaria de falar sobre algumas delas. A primeira atitude que o Eterno, depois que Ele nos garante que a sua graça está disponível a nós, que Ele dá a sua graça de uma forma a qual nós não merecemos, mas é que ela não nos isenta da nossa responsabilidade, que eu devo fazer alguma coisa para me tornar amigo de Deus. Eu preciso fazer alguma coisa para mim ser amigo de Deus, para mim vencer os inimigos de Deus. E qual é a primeira atitude que eu faço, Fábio, para que eu possa vencer esses inimigos? Talvez você está me perguntando, talvez alguém na sua classe vai te perguntar, talvez o mundo está me dominando, talvez o diabo está me dominando, talvez a minha carne esteja me dominando. O que eu faço para vencer? Primeira dica que a Bíblia nos manda. Primeiro mandamento: sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é sujeitai-vos? Esse termo no grego é um termo militar. E esse termo militar se refere sobre manter firme a sua posição. Ou seja, não deseja a posição do seu líder. Esse texto está querendo dizer o seguinte: fique na posição que Deus te chamou. Fique na posição que Deus te chamou. Não saia da sua posição. Esteja sujeito a outra autoridade. Sujeitai-vos aqui é não querer algo do próximo, mas manter a tua posição. Sujeitai-vos é manter a sua posição. E aí eu escrevia da seguinte forma: o diabo não é para ser vencido, mas literalmente nós precisamos fugir dele. Isso não é sinal de fraqueza, mas de obediência à palavra de Deus. Então a primeira coisa que Deus pede para nós é para nós sujeitar a Ele. É um termo militar que se refere a manter firme a sua posição. É reconhecer que alguém está que está no controle. É reconhecer que alguém é maior do que você. Quando você reconhece que alguém está sobre você, os teus valores, a tua vontade, ela não prevalece. Você pode ter vontade, mas você está sob o comando de uma outra pessoa. Você está sob a tutela de uma outra pessoa. É isso que diz o texto. Você quer vencer os inimigos, então se sujeita a Deus. Deixa Ele comandar a tua vida. Deixa Ele comandar a tua história, que você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Então você se sujeita a Ele. Você reconheça a soberania dele na tua vida. Não anda mais segundo os seus próprios interesses. É esse o título da nossa revista: o perigo da busca pela autorrealização humana. Tiago, ele começa a dizer: olha, sujeita-se a Deus. Fique na tua posição de servo e deixa que Senhor é Ele. Você deve obedecer, Ele deve mandar. Fique na tua posição. Não queira ser aquilo que você não é. E por isso que ele diz depois: sujeitai-vos, pois, a Deus. E ele, sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí ele diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
A segunda dica que ele dá, o que é fugir do diabo. O diabo não é para ser vencido, mas é para fugir dele. Isso não é sinal de fraqueza espiritual, mas de obediência à sua palavra. Eu devo sujeitar a Deus. O diabo eu devo resisti-lo. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. O diabo não é para ser vencido, mas eu preciso que resistir ele. Porque se eu resisto ele, ele foge de mim. E depois Tiago, no verso de número 8, ele diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Aí ele diz: limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. O verso de número 8 é uma linguagem sacerdotal. Quando ele se refere sobre limpai as mãos e purificai os corações, ele está se referindo ao trabalho sacerdotal, aquilo que o sacerdote fazia pelo povo, que primeiro eles faziam um sacrifício externo, para que algo interno acontecesse. É por isso que ele usa a expressão limpai as mãos, que é algo exterior, e depois ele diz: purificai o vosso coração. O que ele queria dizer com isso? Algo interior. Por que ele fala sobre limpai as mãos e purificai o coração? Porque ele está combatendo o homem de duplo ânimo. Quem é um homem de duplo ânimo? Aquele homem que nós estudamos na última aula, que é um homem que pensa que glorifica a Deus e que amaldiçoa a Deus, o que amaldiçoa a Deus e bendize o nome do Eterno. É um homem que tem a duplicidade de caráter. Paulo está querendo dizer o seguinte, Tiago está querendo dizer o seguinte: olha, vocês precisam se livrar disso, você precisa se converter externamente, e você precisa se converter também de forma internamente. É por isso que ele diz: olha, limpa as suas mãos, que as suas atitudes sejam purificadas. Por quê? Porque o seu coração precisa ser purificado. Então o verso 8 é uma linguagem sacerdotal. Aí ele vai para o verso número 9. O verso número 9 diz: sentir as vossas misérias. Olha o verbo que ele usa: sentimento, sentir, ter a consciência de que você está errado, irmãos. Uma coisa que está acontecendo hoje, muito em nosso meio. Nós não sentimos mais culpa pelo pecado. Nós não sentimos mais a miséria que nós vivemos em algum momento. Quando pecamos, nós achamos que é algo normal, que é algo cotidiano, que é algo assim comum. Não, ele nos convida a sentir as nossas misérias. Depois que você teve a consciência que realmente você pecou, você deve se lamentar e chorar, você deve se constranger, se quebrantar por aquilo que você fez. E depois ele diz: e depois você deve se converter. Converter o que? O vosso riso em pranto, o vosso gozo, a vossa alegria em tristeza. A linguagem do verso de número 9 é uma linguagem profética, porque ele faz referência aos profetas. E quem que usou muito essa palavra? Joel. Joel, com certeza Tiago tira o verso de número 9 do livro de Joel, porque é o sentimento pela culpa do pecado. E quando eu sinto o pecado, devo lamentar e chorar por aquilo que eu fiz. E depois que eu tiver consciência de que eu estou errado, eu devo me converter. Aqui é um termo muito lindo em hebraico, nós chamamos de techuvá. O que é techuvá? É retorno a Deus, é retornar a Deus as antigas práticas, as boas práticas que Deus sempre quis que eu realizasse. E aí ele termina no verso 10 dizendo o seguinte: depois que você se sujeitou a Deus, reconheceu que Ele é Senhor, no verso número 7, depois que você resistiu o diabo, que ele vai fugir de você, depois que você chegou diante de Deus, porque agora você é um homem sujeito, você reconhece Ele, então você se chega próximo dEle para ouvir os seus conselhos, depois que Ele te purifica internamente e externamente,
Agora você sente a culpa pelos seus pecados. E agora você volta para Deus. E quando você volta para Deus, você volta de forma humilde. É por isso que ele diz: humilhai-vos perante o Senhor. Por quê? Porque em nenhum outro texto, do verso 7 ao verso 9, ele pronunciou bênção. Mas no verso número 10 ele diz: depois que você se sujeita a Deus, depois que você chega a Ele, depois que você purifica o seu interior e o seu exterior, depois que você sente a culpa dos seus erros e se volte para o eterno de forma humilde, você pode ter certeza de uma coisa: que Ele vos exaltará. É isso que o texto está querendo dizer, que há promessa para alguém que volta-se para Deus. Porque quando eu venço os meus inimigos, Deus me exalta. Do que? De inimigo de Deus, eu passo a ser amigo de Deus. Qual é a exaltação do verso número 10, querido? É o convertimento, é a exaltação do que? Da mudança de posição. Que posição Deus te exaltará? Ele mudará de inimigo para amigo de Deus. Assim eu quero terminar a minha aula dizendo: se porventura alguém que me assiste está sendo inimigo de Deus e amigo do mundo, eu quero te dizer uma coisa: se você deixar que a sua vida seja dominada pelo Espírito Santo, que Deus passe a governar a tua vida, eu quero te dizer, baseado em Tiago, capítulo 4, versículo 10, que Deus mudará a tua posição. De inimigo, você será amigo de Deus. Queridos, que Deus continue abençoando a tua vida, o teu ministério e a tua família. Até semana que vem, querendo Deus.